estudantes da segunda série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Susan dos Anjos e esta é mais uma aula de filosofia. E hoje vamos conhecer o filósofo Montesquieu, responsável pela teoria da tripartição dos poderes, a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Isso que é fundamento das democracias modernas, dos estados modernos. Vamos lá? Começando já com os nossos objetivos. O primeiro deles, compreender a influência do pensamento de Montesquieu nos estados modernos. Entender as críticas de Montesquieu às monarquias absolutistas e compreender a divisão dos poderes proposta por Montesquieu. Uma aula super importante, então, para a gente entender o funcionamento da nossa própria democracia. Você sabia que as democracias modernas caracterizam-se pela divisão dos poderes? Já ouviu falar nos três poderes? Executivo, legislativo e judiciário? Qual é a função de cada um destes poderes? Para que serve esta divisão? E aí, já pensou sobre essas questões? Quando a gente vai escolher um representante político, por exemplo, a gente escolhe para que ele atenda, ele realize certas atribuições, certo? E em qual dos poderes ele está inserido é importante a gente saber justamente para compreender o que a gente pode cobrar destes representantes. Todo homem que tem poder é tentado a abusar dele. É preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder. Essa é uma frase bem conhecida de Barão de Montesquieu, um filósofo que vai fundamentar a teoria da divisão dos poderes. Quando Montesquieu defende que só o poder freia o poder, ele já está marcando uma posição muito forte aí, se opondo aos estados absolutistas, aos estados em que há concentração de poder nas mãos de uma única autoridade. De acordo com ele, todas as pessoas que têm o poder concentrado nas suas mãos têm a tendência de abusar desse poder e é necessário, então, que o poder freie o poder. Dividir o poder pode ser algo positivo para equilibrar as coisas. O filósofo Charles-Louis de Secondat, ou Barão de Montesquieu, pertencente à nobreza francesa, é considerado um dos maiores nomes do iluminismo. Ele viveu entre 1689 e 1755. Severo crítico do absolutismo, propõe a teoria da tripartição dos poderes. Sua obra mais emblemática é O Espírito das Leis, de 1748. Ali vocês têm a capa no original, certo? Então, quando Montesquieu escreve O Espírito das Leis, ele está justamente comprando uma briga com a nobreza da qual ele era pertencente e marcando a sua posição como um filósofo que defende um poder descentralizado. Contextualizando, em meados do século XVI até o fim do século XVIII, a Europa era regida pelo absolutismo, modelo de governo com poder centralizado e limitado do monarca, geralmente legitimado pelo direito divino. Existia, então, uma fundamentação teocrática, a ideia de que este rei, de que este monarca foi escolhido por Deus para exercer o poder político. E, obviamente, as pessoas, por temor, por respeito, acabavam obedecendo às normas deste rei, certo? O que acontece é que muitos desses monarcas acabavam abusando do poder que lhe era conferido. Representados na frase do Rei Sol, monarca da França, Luís
Luís XV, nós temos o seguinte, aliás, Luís XIV, nós temos o seguinte: o Estado sou eu. Ali uma imagem dele, né? O Estado sou eu que dito as regras. Então aí, já pra gente pensar, será que o poder concentrado nas mãos de uma pessoa de fato levam ao abuso de poder, à corrupção, né, a ideias de individualistas, né, egoístas, defesa das causas pessoais e não do bem comum? O que vocês pensam sobre isso? A Revolução Francesa se inspirou nos ideais iluministas. A França vivia uma intensa crise econômica durante as décadas de 1770 e 1780. E essa, em partes, motivou o início da Revolução Francesa. Aqui, uma ilustração da queda da Bastilha, essa que foi uma das principais batalhas do período da Revolução Francesa. Então, esse contexto é o pano de fundo a partir do qual o Montesquieu vai propor a sua grande teoria da tripartição dos poderes, que acaba inspirando as principais democracias modernas. A teoria da tripartição dos poderes. Então, vamos entender melhor essa teoria. Como vocês podem observar, nós temos, dentre esses três poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo. Cada poder com uma função muito específica. E o mais interessante é que um poder pode fiscalizar e controlar o outro, tá? Fazendo assim com que se evite o abuso de poder, as tiranias, a corrupção. Garantir equilíbrio no exercício do poder político é uma das intenções, então, de Montesquieu quando propõe a tripartição dos poderes, assim como permitir que um poder fiscalize o outro e evitar abuso de poder. O legislativo seria, então, responsável por elaborar as leis de uma forma muito geral, muito breve. O judiciário aplicar as leis, fazer com que aquilo que está estabelecido nas constituições sejam de fato respeitado, e o executivo vai administrar o povo, certo? Essas seriam as ideias, as principais atribuições de cada um desses poderes. Para Montesquieu, a divisão dos poderes é a melhor forma de limitar o poder absoluto. A partir da descentralização do poder e com o estabelecimento de funções específicas a cada um, é mais fácil regular o poder, evitando assim a tirania e o abuso do poder. Então, existe uma fundamentação filosófica para essa divisão que nós temos hoje entre executivo, legislativo, judiciário. Olha como esse pensamento aqui é atual e nos ajuda a entender até mesmo a necessidade, por exemplo, de um Supremo Tribunal Federal, de um poder executivo, dos poderes executivos municipais, dos poderes legislativo, senadores, deputados estaduais, vereadores dentro dos municípios, deputados estaduais dentro dos estados, certo? Não se pode pensar em liberdade quando um único homem promulga as leis, executa as resoluções públicas e julga as causas do trabalho. Então, isso é uma ideia do Montesquieu. Vai dizer, opa, peraí, inventei a teoria dos três poderes, a tripartição dos poderes. Não há possibilidade de um governo justo quando o poder está concentrado nas mãos de uma única pessoa. Isso é característica das tiranias, das ditaduras, mas não dos governos democráticos, dos estados democráticos de direito. Quando os poderes legislativo e executivo ficam reunidos numa mesma pessoa ou instituição do Estado, a liberdade desaparece. Não haverá também liberdade se o poder judiciário se unisse ao executivo. O juiz poderia ter a força de um opressor. E tudo estaria perdido se uma mesma pessoa ou instituição do Estado exercesse os três poderes: o de fazer as leis, o de ordenar a sua execução e o de julgar os conflitos entre os cidadãos. Então aqui nós temos uma fala do livro O Espírito das Leis,
do filósofo Montesquieu, tá? Então, nós temos aí uma fala que vai dizer justamente dessa importância da divisão dos poderes para evitar o abuso de poder e para evitar que haja corrupção, né? Então, é interessante que haja essa divisão e mesmo que não tenha ali uma harmonia entre esses três poderes, em geral a gente percebe muitos conflitos entre o executivo, o judiciário, legislativo, etc. Mesmo que não haja essa harmonia, ainda assim, de acordo com Montesquieu, isso é mais vantajoso do que o poder concentrado nas mãos de uma única pessoa. Vamos para a nossa primeira atividade? Então aqui vamos pensar sobre essa questão. Antes da implantação dos três poderes nos estados modernos, reinava o modelo absolutista. Faça uma pesquisa sobre o Estado absolutista e o Estado democrático de direito. Socialize com a turma o resultado da sua pesquisa para efetuarem a comparação entre ambos os modelos e refletirem sobre este tema, sobre este assunto. E aí, eu quero então que vocês pesquisem sobre os estados absolutistas comparando com o Estado democrático de direito. A gente já retorna. E aí, deu certo, pessoal? Pesquisaram, então, sobre características dos estados absolutistas, em que há concentração de poder nas mãos de uma única pessoa, de uma única autoridade, e características do Estado democrático de direito? Vamos lá, então, para a nossa sugestão de reflexão. Obviamente, aí a pesquisa é individual, vocês fizeram seus quadros, compararam um com o outro, e a ideia agora é que a gente reflita sobre o seguinte: no Estado absolutista, todo o poder político e econômico é centralizado nas mãos de apenas uma pessoa. A essência desse tipo de governo é que a pessoa que possui o poder absoluto e ilimitado não está sujeita a contestações ou regulamentações de qualquer órgão ou instituição. Já no Estado democrático de direito, há mecanismos que limitam e inibem o abuso de poder,
como a divisão dos poderes. Claro que isso aqui também não é 100%, né? Obviamente, abuso de poder, corrupção, a gente percebe que isso continua acontecendo. Mas imagine só se o poder fosse concentrado na mão de uma única autoridade. Será que essa corrupção não seria ainda pior, né? Será que esse poder, esse abuso do poder não seria ainda mais duro, né? Então, quando os reis não tinham nenhuma contestação, eles eram estados, faziam o que bem entendiam e os súditos deveriam obedecer às suas regras. A partir da divisão dos poderes, a gente tem então a possibilidade de fiscalizar melhor os poderes estabelecidos. Isso é um pressuposto das democracias modernas do Estado democrático de direito. Montesquieu propôs que toda a fonte de poder não está no rei, mas no povo, e assim dividiu o Estado em 3 poderes ou instâncias. Seriam elas: o poder executivo, que gerencia o Estado e pratica as leis aprovadas; o poder legislativo, responsável pela elaboração, a discussão das leis; o poder judiciário, faz a parte da apreciação e julgamento segundo um ordenamento jurídico, tá? Todos eles, então, numa situação equilibrada. Nenhum é melhor ou pior do que o outro, tá? O executivo não pode executar, legislar, aliás, o executivo não pode administrar o Estado se não há leis rigorosas dentro desse Estado. Da mesma forma, as leis, elas precisam ter a sua aplicação, né? Elas precisam ser averiguadas se estão de acordo com os princípios estabelecidos em cada sociedade ou não, como, por exemplo, no Brasil, dentro da Constituição, obedecendo à Constituição. Então, um poder é dependente do outro, tá? Eles devem estar em equilíbrio, em harmonia. Nenhum pode ser considerado melhor ou pior. Essa é a ideia. Aqui nós temos uma imagem que representa a Praça dos Três Poderes em Brasília. Provavelmente vocês já viram isso nos jornais, essa praça muito simbólica, até o nome dela, a Praça dos Três Poderes, onde se concentram as principais edificações dos 3 poderes da República Federativa do Brasil: Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário. Aqui, nesse prédio lateral, nós temos o Poder Executivo, é o Palácio do Planalto, tá? Então, o Palácio do Planalto aqui representa o local onde atua o presidente da República, representante do poder executivo na esfera federal. Ao centro, nós temos o Congresso Nacional, onde atuam deputados federais, então poder legislativo também os senadores. E mais ao lado nós temos o Poder Judiciário, prédio do Supremo Tribunal Federal. Apontando o seu celular para o QR Code que vai aparecer aí na sua tela, você vai ser levado então para um site muito bacana, onde você vai poder entender melhor a organização desses poderes e o que fazem esses poderes dentro de cada uma dessas edificações que nós estamos vendo aí nesta imagem. Bacana, né? Então vamos ver agora as atribuições específicas de cada poder dentro dos Estados democráticos de direito. Primeiro, o poder executivo. O que faz exatamente o poder executivo? A função dele é executar e implementar normas e decisões, ou seja, as leis elaboradas pelo legislativo. Basicamente, o executivo vai administrar o Estado, os municípios, a nação. Na esfera municipal, nós temos a prefeitura, né? Então, o prefeito é o representante do poder executivo no município. Na esfera estadual, governador. Na esfera federal, nós temos presidente da República. O poder legislativo tem como função elaborar leis para regular o Estado, a conduta dos cidadãos e das organizações públicas
e privadas. Como representantes na esfera municipal, temos os vereadores, na esfera estadual, os deputados estaduais, na esfera federal, temos os deputados federais e também os senadores. E o Poder Judiciário, cuja função é julgar a validade ou invalidade das leis elaboradas pelo Legislativo e os conflitos entre os cidadãos. Como órgão máximo, nós temos o Supremo Tribunal Federal, mas temos também representantes do Poder Judiciário especializados. Por exemplo, o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, vai cuidar de uma parte específica dentro do Estado, que é a parte da garantia de um direito garantido pela Constituição, que é a participação política. Vamos para a nossa segunda atividade? Então aqui a gente tem a imagem da Praça dos Três Poderes de Brasília. Ela ilustra bem a divisão de poderes teorizadas por Montesquieu. Observe a imagem abaixo e identifique o poder exercido em cada espaço e quais são as suas principais atribuições. Nós acabamos de comentar sobre isso e agora eu quero que vocês escrevam aí no caderno sobre aquilo que vocês aprenderam. Já voltamos! E aí, tínhamos acabado de falar sobre isso aqui, então, sobre essa Praça dos Três Poderes tão representativa dessa teoria da tripartição dos poderes de Montesquieu. O que fazem cada um dos poderes que atuam nesse local era o que era para vocês descreverem, tá? Vamos juntos aqui? Então, ali no primeiro prédio, nós temos o poder executivo, responsável por implementar e executar as leis. No segundo, ali no prédio central, poder legislativo, responsável por elaborar as leis, discuti-las. E no prédio lá mais afastado, o prédio do STF, nós temos o poder judiciário, responsável por julgar a validade ou a invalidade das leis, de acordo com a nossa lei maior, que é a Constituição Federal de 1988. É isso, pessoal. Vamos agora para a nossa revisão. Nesta aula, conhecemos o pensamento do filósofo Barão de Montesquieu com relação à divisão do Estado em três poderes. Para Montesquieu, só o poder freia o poder. Assim, como forma de evitar a tirania
e garantir a manutenção do Estado Democrático de Direito, seria necessária a tripartição, a divisão dos poderes. É isso, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá? Espero que vocês tenham aprendido, tenham pensado um pouco mais sobre como tudo isso funciona dentro do nosso país e a gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau!